Olá, povo de Deus, a paz de Cristo a todos. Aqui é o Felipe. E hoje eu vim, mais uma vez, né, desmascarar mais uma calúnia contra o catolicismo. Né? Dessa vez, como o próprio título do vídeo sugere, trata-se de uma acusação protestante de adulteração, né, da obra História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Eu estou gravando esse vídeo a pedido de um amigo meu, católico, né, que postou, né, num grupo do WhatsApp que eu participo, de católicos, ele postou uns prints de uma postagem protestante atacando a igreja católica, usando os católicos, de ter adulterado a obra História Eclesiástica, de Eusébio de Cesareia. Né? Para quem não sabe, Eusébio de Cesareia foi um historiador cristão que viveu no século IV, um dos maiores historiadores cristãos, né, que você já conheceu assim, não o maior, né? E nessa obra ele conta a história da igreja desde o início até a época dele. O print do protestante é o seguinte, ele acusa, né, os católicos, os apologéticos católicos, enfim, nós católicos de adulterar. Mas, na verdade, a acusação seria mais especificamente voltada para a editora Paulus. Por quê? Porque ele pegou uma tradução da editora Paulus, um trecho dessa obra, e ataca essa tradução, dizendo que eu estaria adulterada para favorecer o papado. Porque eu vou mostrar o trecho aqui, e eu vou mostrar que não é nada disso, não houve adulteração alguma. Né? O protestante que está agindo ou por ignorância, ou por maldade, né? Ou por desonestidade, enfim. Então, é, vamos mudar aqui a cena. Tá aqui o print aqui. Ó. Eu omiti o nome do cidadão, né? Porque não vem ao caso mostrar aqui o nome dele, né? O meu objetivo aqui é refutar a postagem dele. Né? Não tô aqui para falar da pessoa dele. Né? Então vamos lá, né? Então é o seguinte. Ele coloca o título assim. Isso aqui foi postado nessa comunidade. Debates, né, evangélicos, protestantes versus católicos marianos lá no Facebook, né? E ele coloca mais por assim, ó. A adulteração católica e história eclesiástica. Então, ele quer mostrar que os católicos adulteraram a obra histórica eclesiástica para favorecer o papado, né? Observa. Vamos ler aqui, ó. Começa com uma linguagem assim bem, né, digamos assim, meiga, assim, as pessoas para chamar a atenção, né? É o que começa. Paz e graça a todos. Finalmente, os apologistas católicos de Roma dominavam tudo isso. Não é novidade nenhuma. Afinal, apologistas católicos que se prezem têm que defender a supremacia papal até a morte. Defendemos porque é verdade e eu vou mostrar que é verdade. Essa é a verdade historicamente confirmada, né? Eu vou mostrar. O problema é quando a falta de escrúpulos é tamanha que para conseguir seus objetivos vale tudo, inclusive adulterar textos patrísticos. Eu vou mostrar quem é que adulterou o texto patrístico aqui, né? Em, em benefício próprio para reforçar uma determinada narrativa. E esse foi o caso da obra História Eclesiástica de Eusébio Cesareia, onde veremos a que ponto chegam os católicos em nome da defesa desesperada do papado. Pelo discurso protestante, né? Segue abaixo as palavras conforme a editora Paulo descreve a respeito da controvérsia pascal. Então, ele está citando aqui o trecho de História Eclesiástica, do livro 5, do capítulo 24, a partir do verso 9, né? Essa aqui é a versão da Paulus, né? A Paulus, para quem não sabe, tem uma coleção de traduções da patrística, né? Coleção patrística. E a História Eclesiástica é o volume 15 dessa coleção, né? E ele pegou aqui a tradução da Paulus e colocou aqui, né? E realmente está desse jeito a tradução da Paulus. Assim, ó. Diante disso, o chefe da igreja de Roma, Vitor, Papa São Vitor, né? Foi Papa ali acho que na última década do século II, se não me engano. Resolveu afastar da unidade comum globalmente as comunidades de toda a Ásia e simultaneamente as igrejas vizinhas como sendo heterodoxas. E quanto à decisão por carta, proclamou que todos os irmãos dessas regiões, sem exceção, achavam-se fora da unidade da igreja. A questão gira em torno da controvérsia da data da Páscoa, que no final do século II, né, houve disputas sobre quando se deveria celebrar a Páscoa, porque alguns defendiam que se deveria celebrar no domingo, outros defendiam que se deveria celebrar no dia 14 de Nissan, no mesmo dia que se celebrava a Páscoa judaica, e havia essa controvérsia. Pois bem, é, o Papa Victor, São Victor, né, ele é santo da igreja, ele excomungou, né, aqueles que, se eu não me engano, é, se eu não me engano, ele excomungou as igrejas da Ásia que não quiseram aderir à decisão dele de celebrar a Páscoa no domingo, né, as igrejas orientais. Se eu não me engano, foi isso, né? Mas veja, eles excomungam a igreja da Ásia. Lembra que Roma fica na Europa, na Itália. Daqui a pouco a gente vai voltar nesse detalhe, que é muito importante. Continuando. Mas isto não aprove a todos os fiéis. Eles aconselharam, ao contrário, solicitude pela paz, união com o próximo,
caridade, conserva-os ainda suas palavras. Opuseram-se a Vítor de modo. Continuando. Aqui, ó. Aqui, ó. Não. Opuseram-se a Vítor de modo muito incisivo. Beleza. Entre eles achava-se também Irineu, que escreveu em seu nome, em nome dos irmãos, que ele dirigia na Gália. Em primeiro lugar, declara que somente no domingo se deve celebrar o mistério da ressurreição do Senhor. Depois exorta delicadamente Vítor a não apartar da comunhão das igrejas de Deus inteiras, que conserva a tradição do antigo uso, e a muitas das razões adita as seguintes expressões. A discussão não trata somente do dia, mas também do próprio modo de jejuar. Uns, com efeito, pensam que devem jejuar um dia apenas. Outros, 2. Outros ainda mais. Alguns contam 40 horas do dia e outros, né, do dia e da noite como um só dia. Então, é o volume 15 da editora Paulo, História Eclesiástica do 5, capítulo 24, 9 a 12. Agora a acusação do protestante. Veja só, segundo a tradução da Paulo, que é uma editora católica, né? Quem não sabe, Irineu exorta delicadamente o bispo de Roma, dando a entender submissão a Vítor. Isso seria aceitável se não fosse nós, os pentelhos protestantes, descobrir que não é bem assim? Não é bem assim? Eu vou provar que essa tradução não está errada. É cabível essa tradução delicadamente. Vou provar. História Eclesiástica, texto grego. Eu ponho o texto grego sem nem para quê, né? Ele sequer usa esse texto grego para alguma coisa, para tentar provar alguma coisa. Ele só reproduz esse texto grego, né? Então, ele não usou, também não vou usar texto grego, então também não vou usar, né? Ele não usou, eu também não vou usar. Né? Então, a acusação dele vai se focar nisso aqui, ó. Nesse termo delicadamente, que ele colocou foca nisso aqui, que ele colocou em caixa alta. Ele vai bater nesse detalhe. Ele vai dizer que não delicadamente, seria severamente. Pois bem, vamos passar para o próximo passo, né? E para confirmar a adulteração, o que ele faz? Ele vai buscar uma outra tradução, que está lá no site New Advent. É um site leigo, de leigos católicos, que publica traduções da patrística. A tradução que está no New Advent é a tradução de um protestante chamado Philip Schaff. Foi um teólogo protestante, né? Já no século XIX, se não me engano, que ele fez essas traduções. E a tradução que está no site da New Advent é dele. É desse cara. Né? Eu vou mostrar daqui a pouco. É desse cara, ou seja, de um protestante. Né? E o que acontece? Ele usa uma tradução protestante para confrontar com a tradução católica. É conveniente ele querer acreditar na tradução protestante, aquele é protestante, né? Mas vamos ver como é que está essa tradução. No New Advent está em inglês e ele traduziu para português. Assim, ó. Em seguida, Victor, que presidia a igreja de Roma, imediatamente tentou separar da unidade comum as paróquias de toda a Ásia, com as igrejas que concordavam com elas. Como heterodoxos, escreveu cartas e declarou a todos os irmãos ali totalmente excomungados. Mas isso não agradou a todos os bispos, e rogaram-lhe que considerasse as coisas da paz e da união e do amor ao próximo. Palavras deles ainda existem, repreendendo Victor severamente. Então, veja isso aqui, ó, severamente. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, entre eles estava Irineu, que enviando cartas em nome dos irmãos da Gália, a quem presidia, sustentava que o mistério da ressurreição, que o Senhor deveria ser observado apenas no dia do Senhor. Ele apropriadamente repreende Victor, que ele não deve cortar igrejas inteiras de Deus, que observa a tradição de um antigo costume e depois de muitas palavras ele procede da seguinte forma. Então, na tradução da New Advent, que é desse protestante Philip Schaff, está assim, apropriadamente repreende. Será que já dá para ver de cara que essa tradução da New Advent de modo algum vai se opor à tradução da Paulo. Primeiro aqui, ó, quando fala repreendendo Victor severamente. Lembra que na tradução da Paulo, vamos voltar lá. Aqui, ó. Aqui, na tradução da Paulo está assim, ó, opuseram-se a Victor de modo muito incisivo. Na New Advent está muito repreenderam Victor severamente, né? Aqui está delicadamente nesse close, né? Depois exorta Victor delicadamente. Na tradução da New Advent está como? Ele apropriadamente repreende Victor. Né?
Aqui, repreendendo Victor severamente. Então, primeira coisa, eu vou. Né, vamos ver que essa tradução que está aqui da New Advent não se opõe de modo algum à tradução da Paulo. Primeira coisa. Né? Então vamos gravar os dois pontos. No versículo 10 está lá, na Paulo está muito. Repreendeu Victor de modo. Opuseram-se a Victor de modo muito decisivo, e na tradução da New Advent, o mesmo texto está assim, repreendendo Victor severamente. No versículo 11 diz que Santo Irineu, na tradução da Paulo, repreendeu Victor delicadamente. Na tradução do New Advent diz que Santo Irineu repreendeu Victor apropriadamente. Beleza. Vou Antes, vamos voltar lá para o sempre do versículo 10, que na tradução da Paulo está assim: opuseram-se a Victor de modo muito incisivo. Muito incisivo. Na tradução da New Advent está assim: opuseram-se, repreendeu Victor severamente. De modo muito incisivo é um sinônimo de severo, pode ser sinônimo de severamente, né? De modo muito severo, né? Então, entendeu? Eu vou mostrar isso agora. Dicionário de sinônimos aqui. Veja aqui, ó, sinônimo de incisivo. Observe que entre os sinônimos de incisivo tem essa palavra aqui, ó, enérgico. Isso aqui tá no Google, você acha que esse dicionário sinônimo de incisivo tá aqui, ó, né? É o dicionário de sinônimos online. O link vai estar na descrição, para quem quiser acessar aqui. Ó. Entre esses vários sinônimos tem essa palavra aqui, ó, enérgico. Clique em enérgico. Agora, entre os sinônimos de enérgico, vai aparecer aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, severo. Ora, se incisivo pode ser sinônimo. Enérgico é sinônimo de incisivo e severo é sinônimo de enérgico, logo eu posso falar que incisivo seria sinônimo de severo também, né? Logo, falar de modo muito incisivo, eu posso dizer que é o mesmo que eu posso afirmar aqui, é a mesma coisa dizer que é de modo muito severo, né? Aí, entendeu? Eu poderia falar que é de modo muito severo. A minha câmera travou por um momento aqui, né? Então eu posso falar de modo muito incisivo e de modo muito severo. Então, no versículo 10, a tradução da Paulus está totalmente de acordo com a tradução da Bíblia de 20. Não se opõe, não é verdade? Agora, no versículo 11, na New Advent está apropriadamente. Na da Paulus está delicadamente. Primeira coisa, apropriadamente quer dizer do modo apropriado, de modo adequado. E esse modo adequado não pode ser delicado, não? Modo delicado? Pode. Agora, né, para mais definitivo, que se cabe delicadamente naquela passagem, aqui, eu vou recorrer aqui, ó, ao texto latino da História Eclesiástica. Tá aqui, ó. Esse aqui é o volume 20 da coleção da Patologia Grega. E foi daqui que o protestante tirou o texto grego. É o único lugar que eu conheço, o único lugar que tem o texto grego. A fonte que tem o texto grego das obras patrísticas, né? A patologia grega. Ele tirou daqui. Pode até comparar o grego. Ele tirou daqui. Beleza. Esse aqui é o volume 20 da coleção Patologia Grega, né? Que é uma coleção organizada pelo padre católico Jean Paul Migni, acho que se pronuncia, né? Viveu no século XVIII, no século XIX, não sei. Enfim, volume 20 tem a história eclesiástica, tem de um lado. Tem o grego e tem a tradução do grego para o latim, né? Como eu não sei ler grego, eu não sei ler grego, eu vou usar o latim. Sabe aqui, ó. Aqui é o trecho. Tá vendo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, o trecho que no versículo 10, 11, que fala que Victor, na tradução da Paulo, está dizendo que Victor foi exortado delicadamente. Na New Advent diz que ele foi exortado é, apropriadamente. Então, tá aqui, ó. Também decente admonete. Admonete é exortado. Observe esse termo aqui, ó. Decenta. Decenta, eu não sei como é que se pronuncia. Esse aqui é um advérbio. Eu aqui no dicionário latim, online, tá aqui, ó. Decenta. Né? É, observa. Aqui tá em inglês. Eu vou jogar no tradutor do Google para traduzir para o português isso daqui, né?
Aqui, ó. Tá carregando, só um minutinho. Aí carregou. Tá aqui, ó. Traduzindo aqui, ó. Decentemente, né? Decentemente, com bom gosto. Aqui, ó. Agradavelmente. Favoravelmente. Aqui, tá. Agradavelmente deu, favoravelmente. Apropriadamente ou decentemente, né? Decentemente, com bom gosto, agradavelmente. Aqui tá, deve ser favoravelmente, né? Ou agradavelmente, e graciosamente, né? Veja. Veja que um dos significados do termo que está usado em latim, nessa tradução, é graciosamente. Agora, segundo o dicionário de sinônimos, lembra? Um dos significados, graciosamente, é um advérbio que vem da palavra gracioso, né? Assim como delicadamente é um advérbio que vem da palavra delicado. Segundo o dicionário de sinônimos, um dos sinônimos da palavra gracioso, observa, é. Cadê que eu falei? Aqui, ó, delicado. Um dos sinônimos da palavra gracioso é delicado. Então eu posso falar que um sinônimo de graciosamente é delicadamente. Então, se esse termo que está colocado aqui cabe ser traduzido aqui, ó, como graciosamente, também cabe ser traduzido como delicadamente. Então a tradução da Paulus está certa. Não está errada, não. Então, aqui já vi que a tradução da Paulus não está errada, né? Agora, eu vou mostrar como, na verdade, aquele texto eu tiro do pé do protestante. Por quê? Aquele texto, na verdade, é um texto que corrobora o papado. Eu vou mostrar, né? E como ele gosta, o protestante mostrou que ele gosta da tradução da linha advente, eu vou usar a tradução da linha advente, né? De história eclesiástica. Um pouco mais assim, né? Aqui, Eusébio Cesaret, Church History, história eclesiástica. Só um minutinho, até carregar. Então, ó, no livro 5, não dá traduzir para o português, né? Que está em inglês o texto. A tradução do Google não é, assim, é melhor a tradução, né? Que é lugar, né? Só um minutinho que está traduzindo. Um pouquinho. Muito bem. Lembra que eu falei que essa tradução da New Advent era do protestante Philip Schaff? Que eu vou mostrar que é do Topa. No rodapé tem a fonte de onde ele tira. Aqui, ó. De onde foi tirada essa tradução? Nicene and Post Nicene Father, Second Father, volume total, edited by aqui, ó, Philip Schaff. É em inglês, é Philip Schaff, aqui, tá vendo esse nome? Você pode pesquisar esse nome no Google. Ele foi um teólogo, historiador protestante. Ele é protestante. É uma tradução de protestante que tá aqui, né? Pois bem. Então, no dia que ele vai traduzindo as páginas aos poucos, né? Então, tipo, 8, 20, 24 aqui, ó. Vamos ver o capítulo 24 inteiro, que o protestante não colocou o capítulo 24 inteiro. Por quê? Porque não era conveniente para o protestante colocar o capítulo 24 inteiro. E eu vou mostrar por que não era conveniente. Né? Vou ler o capítulo 24 inteiro, né? Que o protestante colocou inteiro. Vamos ler. Aqui, ó. Começa assim. Mas os bispos da Ásia, né? Aqui, ó. Liderados por Polícrates,
Decidiram manter o antigo costume que lhes foi transmitido. Ele próprio, numa carta que dirigiu a Vítor e à Igreja de Roma, expôs, com as seguintes palavras, a tradição que lhe tinha chegado. Observamos o dia exato, nem acrescentando nem tirando. Pois também na Ásia adormeceram grandes luzes que se levantarão novamente no dia do Senhor, quando ele vier, com a glória do céu, e procurará todos os santos. Entre estes estão Filipe, um dos 12 apóstolos, que adormeceu em Hierápolis, e suas duas filhas virgens e idosas, e outra filha que viveu no Espírito Santo e agora repousa em Éfeso. E além disso, João, que foi testemunha e mestre, que se reclinou no seio do Senhor, e sendo sacerdote, usava placa sacerdotal. Ele adormeceu em Éfeso. E Policarpo em Esmirna, e foi bispo em Marte. Graças, não sei como é isso aqui. Bispo em Marte. Diomênia, que adormeceu em Esmirna. Por que devo mencionar o bispo em Marte Sagário, que adormeceu em Laodiceia, ou bem-aventurado Papiros, ou Melito, o eunuco que viveu totalmente no Espírito Santo, e que jaz em Sardes, esperando o episcopado do céu, quando ele deve ressuscitar dos mortos? Todos estes observam o 14º dia da Páscoa segundo o Evangelho, não se desviando em comum em nenhum aspecto, mas segundo a regra de fé. E eu também, Polícrate, o menor de todos, faço conforme a tradição de meus parentes, quer dizer, dos ancestrais, né, do meu povo. Entendeu? Seus ancestrais, seu povo, né? Sua família, né? Enfim, alguns dos quais tenho seguido de perto. Pois 7 de meus parentes eram bispos, e eu sou o 8º. E meus parentes sempre observavam o dia em que as pessoas afastavam o fermento. Eu, portanto, irmãos, vivi 65 anos no Senhor. Encontrei os irmãos em todo o mundo. Gente, encontrei os irmãos em todo o mundo. Examinei toda a Sagrada Escritura. Não me assusto com palavras aterrorizantes para aqueles maiores do que eu tenho dito. Devemos obedecer a Deus, não aos homens. Ele então escreve sobre todos os bispos que estavam presentes e com ele pensavam como ele. Suas palavras são as seguintes. Poderia mencionar os bispos presentes que convoquei a seu desejo. Os nomes, se eu os escrevesse, constituiriam uma grande multidão. E eles, vendo minha pequenez, deram seu consentimento à carta, sabendo que eu não carregava meus cabelos grisalhos em vão, mas sempre governava a minha vida pelo Senhor Jesus. Vítor, então, que presidia a igreja de Roma, imediatamente tentou separar da unidade comum, ou seja, excomungou, né, as paróquias da Ásia, as paróquias de toda a Ásia. Então, já veio um indício da autoridade papal, né? Porque o cara, o bispo de Roma, excomungou comunidades da Ásia, paróquias da Ásia. Se ele não tivesse autoridade, ele não poderia ter feito isso, né? Ah, mas o protestante vai dizer, não, mas se opuseram a ele. Sim, mas vamos ver em que consistia essa posição. Vamos ver se por acaso alguém se opôs à autoridade dele para fazer isso. Por acaso? Eu vou mostrar que não, ninguém se opôs à autoridade de Vítor para excomungar as comunidades da Ásia, né? Com as igrejas que concordavam com ela. Como heterodoxo, e ele escreveu cartas e declarou todos os irmãos ali totalmente excomungados. Mas isso não agradou a todos os bispos. E rogaram-lhe que considerasse as coisas da paz, da unidade e do amor ao próximo. Palavras deles são existentes, repreendendo fortemente Victor. Mas entre eles está Virineu, que enviando cartas em nome dos irmãos da Gália, a quem presidia, sustentou que o mistério da ressurreição do Senhor deveria ser observado apenas no dia do Senhor. Ele apropriadamente adverte Victor que ele não deve cortar igrejas inteiras de Deus que observam a tradição de um costume antigo. E depois de muitas outras palavras, ele procede da seguinte forma. Lembra que fortemente aqui, patrocinando severamente, né? Pois a controvérsia não é apenas sobre o dia, mas também sobre a própria maneira do jejum. Alguns pensam que devem jejuar de dia, outros 2, outros ainda mais. Alguns, além disso, contam seu dia como consistindo de 40 dias, 40 horas, dia e noite. E essa variedade de observância não se originou em nosso tempo, mas muito antes das de nossos ancestrais. É provável que eles não se apegassem à precisão escrita e assim formassem um costume para nossa posteridade de acordo com sua própria simplicidade de modo peculiar. No entanto, todos eles viveram em paz. E nós também vivemos em paz uns com os outros. E o desacordo em relação ao jejum confirma o acordo na fé. E acrescenta isso a todo isso. Acrescenta isso o seguinte relato que possa inserir corretamente. Até aqui ele está colocando a carta de Santo Irineu que ele escreveu para o Papa Victor, expressando, né, os motivos dele não concordar com a decisão do Papa.
Entre eles estavam os presbíteros antes de Sócrates, que presidiram a igreja que você agora governa, você é Vitor, né? Ou seja, quer dizer, aqui a tradução é errada, porque na verdade está falando dos bispos, né? Dos bispos de Roma antes de Sócrates, ou seja, os papas anteriores a Papa Sócrates, né? Você agora governa. Queremos dizer, Aniceto, Pio, Higino, Telésforo e Xisto. Eles mesmos não observaram, nem permitiram que os seguissem fizessem. No entanto, embora não observassem, eles não estavam menos em paz com aqueles que vinham a eles das paróquias em que era observado, embora esta observância fosse mais oposta àqueles que não observavam. Mas ninguém jamais foi expulso por causa desta forma. Mas os presbíteros antes de você, no caso os bispos de Roma antes de você, que não observaram, enviaram a Eucaristia às outras paróquias que observaram. E quando o bem-aventurado Policarpo estava em Roma, no tempo de Aniceto, e eles discordaram um pouco sobre algumas outras coisas, eles imediatamente fizeram as pazes um com o outro, não se importando em discutir sobre esse assunto, pois nem Aniceto poderia persuadir Policarpo a não observar que ele sempre observara com João, o discípulo de Nosso Senhor, e os outros apóstolos, com quem ele havia associado. Nem Policarpo conseguiu persuadir Aniceto a observá-lo, pois disse que deveria seguir os costumes dos presbíteros que o precederam. Mas, embora essas coisas estivessem nesta forma, eles comungaram entre si, e Aniceto concedeu a administração da Eucaristia na igreja a Policarpo, manifestamente como um sinal de respeito, e eles se separaram em paz, tanto os que observavam como os que não observavam, mantendo a paz de toda a igreja. Assim, Irineu, que realmente era bem chamado, tornou-se um pacificador nesse assunto, exortando e negociando desta forma em favor da paz das igrejas. E ele conservou por carta sobre essa questão discutida, não apenas com Victor, mas também com a maioria dos outros governantes das igrejas. O que Kish observa? Quando o Papa Victor decidiu excomungar as igrejas da Ásia que queriam celebrar a Páscoa no dia 14 de Nissan, mesmo dia da Páscoa judaica, né? Muitos entre eles Santineu se opuseram. É interessante observar que ninguém questionou a autoridade do Papa Victor para excomungar. O que foi questionado é a necessidade da excomunhão. A necessidade, né? E a oportunidade, a conveniência dessa excomunhão. Mas ninguém questionou a autoridade do Papa para fazer isso, a autoridade de Victor. São Victor, né? Quer ver? Vamos voltar para a carta de Santo Irineu. Vamos focar. Santo Irineu. A gente percebe nesse relato que em nenhum momento mostrou alguém questionando a autoridade de São Victor para excomungar. Foi questionado o quê? A oportunidade, a necessidade e a oportunidade dessa excomunhão. Né? Aqui, ó, veja aqui no texto da carta de Santo Irineu, olha o que ele escreveu. Aqui, ó. Aqui, ó, no 14:15. Aí acrescenta isso ao seguinte relato, que possa inferir corretamente. Entre eles estavam os presbíteros antes de Sócrates, que presidiram a igreja que você agora governa. Queremos dizer Aniceto, Pio, Higino, Telésforo e Xisto. Eles mesmos não observaram, nem permitiram que os que o seguissem o fizessem. E, no entanto, embora não observassem, eles não estavam menos em paz com aqueles que vinham a eles das paróquias em que era observado. Embora essa observância fosse mais oposta àqueles que não observavam. Mas ninguém jamais foi expulso, seja excomungado da igreja, por causa desta forma. Mas os presbíteros antes de você, que não observaram, enviaram a Eucaristia aos de outras paróquias que observaram. Então, o que está acontecendo é o seguinte, cara, os papas que vieram antes de você, então, assim, eles não observaram esse costume de celebrar a Páscoa no domingo. Mas também não permitiram, né, que os seguissem, né, os cristãos de Roma, tá, os que seguissem, né, o costume antigo, celebrassem no domingo. Mas, mesmo não permitindo, mesmo esses papas não permitindo que seus seguidores, né, as ovelhas de seu rebanho, digamos assim, os cristãos de Roma, os cristãos, né, ocidentais, celebrassem a Páscoa no domingo, mesmo não permitindo isso, ele acolhia aqui, ó. Ele não estava menos em paz com aqueles que celebravam dessa maneira, com aqueles que vinham de paróquias que celebravam. Perdão, acho que eu fiz uma confusão, na verdade, né? O que acontece? Ele está dizendo o seguinte, que
Ah, não, peraí. Porque tá aqui, sendo. O negócio é o seguinte, é que Vitor foi repreendido, perdão pela confusão, né? Mas Vitor foi repreendido porque ele tinha excomungado as igrejas da Ásia que não queriam aceitar a decisão dele de celebrar a Páscoa no domingo. Então, Santo Primeiro vai colocar o seguinte, que, ora, os antecessores de Vitor, né? Eles não observaram, não celebravam a Páscoa não, o que o, eles não observavam a Páscoa no domingo, o que o Papa Vitor quis impor, né? E nem permitiram que os cristãos ocidentais, os que seguiam, né? O episcopado de Roma, os do rito romano, digamos assim, celebrassem no domingo. Mas mesmo assim, eles não se opunham àqueles que queriam observar. Eles não deixavam de estar em paz com quem queria observar, com as paróquias, as comunidades que queriam observar esse costume de celebrar a Páscoa no domingo. Né? E outra. E ele coloca, ninguém jamais foi expulso da igreja por causa dessa forma, por causa da bandeira da data da celebração da Páscoa. Ninguém jamais foi expulso da igreja por causa do dia que celebrava a Páscoa, né? Não, acho que eu fiz confusão mesmo. Ele quer dizer que os papas antes de Vitor não celebravam o costume, não mantinham o costume de celebrar a Páscoa no dia 14 de Nissan. É isso mesmo, ele não tinha esse costume. E não permitiam que os católicos ocidentais tivessem esse costume. Mas, né, embora eles não tivessem esse costume, eles estavam em paz com quem tinha esse costume, celebrar no dia 14 de Nissan, né? E ninguém jamais foi expulso da igreja excomungado por celebrar no dia 14 de Nissan. Enfim, mais ou menos é isso. Enfim, eu acho que foi isso, né? Perdão pelo momento de confusão aqui. Mas o fato é o seguinte: ele quer colocar que os papas anteriores a Victor celebravam numa data. E não se, e mesmo que eles impusessem aos católicos ocidentais, digamos assim, do rito romano, né, que celebrassem na data que eles celebravam, eles não excomungaram quem queria celebrar na outra data. Em outra data. Entendeu? Ou seja, então o que o Santo Irineu está questionando aqui, como você pode ver, é a necessidade da excomunhão. Ele está questionando a necessidade da excomunhão. E a oportunidade. Ele está questionando a autoridade do Papa para fazer isso. Em nenhum momento alguém questionou a autoridade de Vitor para excomungar. Cara, se ele não reconhecesse a autoridade de Vitor como Papa, a primeira coisa que eles iam fazer quando Vitor decidiu excomungar as comunidades da Ásia é o quê? Questionar a autoridade dele para excomungar. A primeira coisa que eles iam fazer, questionar que autoridade ele tem para excomungar. Ninguém fez isso. Ninguém fez isso. Se questionou a necessidade e a conveniência dessa excomunhão. Agora, a autoridade do Papa para excomungar, ninguém questionou. Ninguém. Eles reconheceram essa autoridade. E isso mostra que reconheceu a autoridade do Papa. Mostra a submissão do Papa. Ah, mas repreenderam o Papa, e daí? Desde quando o Papa não pode ser repreendido? Cara, vamos entender uma coisa. O Papa é um ser humano como nós. Ele comete falhas, ele pode ser repreendido. Ah, mas não existe o dogma da infalibilidade papal? Então eu vou ter que entrar nesse assunto e explicar, né? Quando que o Papa é infalível para mostrar que o Papa ter sofrido uma repreensão não entra em oposição com o dogma da infalibilidade papal, com o primado papal, né? Então, eu vou recorrer aqui ao Catecismo de São Pio X, né? Ele coloca assim, ó, na questão 198, ele coloca assim: quando o Papa é infalível? Ele escreve assim: o Papa é infalível, presta atenção, só quando, somente nessa situação, na sua qualidade de pastor e mestre de todos os cristãos, em virtude de sua suprema autoridade apostólica, define uma doutrina relativa à fé e aos costumes que deve ser seguida por toda a igreja. Ou seja, o Papa é infalível somente quando, usando a sua suprema autoridade papal, como pastor e mestre de todos os cristãos, né, usando a sua suprema autoridade apostólica, define uma doutrina em matéria de fé e moral, impondo aos católicos, né, deve ser seguida, impondo aos católicos a obrigação de seguir essa doutrina, de aceitar ela, e a toda a igreja, em caráter universal, católico, é para toda a igreja. Então, satisfeitas essas condições, sim, ele é infalível, mas se não satisfaz isso, não é magistério ex cátedra, não é magistério infalível, né? No magistério disciplinar, é verdade, o Papa não pode induzir os católicos ao erro nem assim. Então, é verdade, o Papa não pode estabelecer uma disciplina nociva às almas, mas ele pode ser imprudente, né? Errar contra a necessidade de tal disciplina, contra
a conveniência, né? Então, ou seja, pode-se questionar a magistério disciplinar do Papa quanto à necessidade, a conveniência, como o caso aqui. A medida disciplinar do Papa Victor de excomungar as comunidades da Ásia foi questionado quanto à necessidade, a conveniência dessa medida. Né? Quanto a isso, pode-se questionar. Pois bem, para finalizar, né, eu vou mostrar que pode-se prender o Papa. Vamos voltar lá ao texto do cidadão, que eu vou ter que vou continuar lendo porque tem mais coisa, né? Então, que já li o texto, né? Ele vai colocar. Aqui, ó. Como podem ver, os bispos da Ásia estavam tratando Vitor de forma agressiva e Irineu estava fazendo a mesma coisa. Delicadamente, sério, Catão? Eu já provei que delicadamente é cabível nesse texto. Agora, será que, e mesmo que fosse agressivo, isso representaria uma insubmissão ao Papa? Não, não mesmo. Vamos continuar ainda. Para tentar provar ainda mais a adulteração católica, ele vai recorrer dessa vez a uma outra obra patrística, né? Uma outra história eclesiástica, só que de um autor chamado Sócrates, lá do século IV, terceiro, quarto, enfim. Século IV por ali, né? Reforçado por Sócrates em sua própria história da igreja, escreve assim: e que a observância se originou não por legislação, mas por costume que os próprios fatos indicam. Na Ásia Menor, a maioria das pessoas guardava o 14º dia da lua, considerando o sábado, desconsiderando o sábado. No entanto, eles nunca se separaram daqueles que fizeram o contrário, até que Victor, bispo de Roma, influenciado por um zelo muito ardente, fulminou uma sentença de excomunhão contra os quartodecimanos, que celebravam no 14º dia, né, da Ásia. Por isso também Irineu, bispo de Lyon da França, censurou severamente Victor por carta o seu calor imoderado, né, dizendo-lhe que, embora os antigos diferissem em sua celebração da Páscoa, eles não desistiram da intercomunhão. Também que Policarpo, bispo de Esmirna, e depois sofreu martírio sob guarda, continuou a se comunicar com Aniceto, bispo de Roma. Embora ele mesmo, segundo o costume do seu nativo Esmirna, celebrasse a Páscoa no 14º dia da lua, como atrás de Eusébio no 5º dia de sua história eclesiástica. A história eclesiástica de Sócrates, no livro 5, capítulo 22. Tem na minha advento também esse texto. Aqui a tradução está correta, realmente. Só que é interessante perceber que essa tradução ainda diz que Santo Irineu repreendeu Victor por carta pelo seu calor imoderado, ou seja, pela sua imprudência. Porque ele foi. Por quê? Porque ele não questionou a autoridade do Papa para fazer isso, ele questionou a imprudência do Papa, ele repreendeu a imprudência. Porque esse texto está mostrando que o motivo da repreensão do Papa Victor é porque ele ter agido de forma imprudente ao excomungar o pessoal da Ásia. Ou seja, se questionou que é a necessidade e conveniência da excomunhão, não a autoridade dele para fazer isso. Né? Ah, mas aqui está severamente. Aqui, realmente, a tradução está correta. Eu fui pesquisar e está correto mesmo, que é severamente. Ah, então entra em contradição com da história eclesiástica, que eu provei que capta delicadamente. Nesse sentido, sim, mas veja, é um detalhe secundário, né? O fato principal concorda, né? Que Santo Irineu repreendeu Victor. Mas, e se fosse severamente? Significaria que Santo Irineu, ele não reconhecia Victor como Papa? Não. Na verdade, o próprio texto que o protestante coloca sugere que Santo Irineu reconhecia Victor como Papa, reconhecia a autoridade de Victor. Lembrando que Santo Irineu era bispo de Lyon, né? Que atualmente é lá na França, né? Ele é bispo de Lyon, e não é Roma. Esse texto reconhece que ele evidencia que sugere que Santo Irineu reconhecia a autoridade de Victor. Por quê? Porque nesse texto diz que Santo Irineu censurou Victor severamente por carta pelo seu calor imoderado. Ou seja, o motivo da repreensão de Santo Irineu a Victor foi a imprudência dele ao excomungar o pessoal da Ásia. A imprudência do Papa Victor ao excomungar aquele pessoal. Ou seja, Santo Irineu repreendeu porque não viu necessidade nem conveniência dessa excomunhão. Ele não repreendeu por não reconhecer a autoridade de Victor para excomungar. Não foi por isso. Ele repreendeu por não ver necessidade e conveniência nessa excomunhão. Por entender que essa excomunhão foi um ato imprudente do Papa. Ora, se Santo Irineu se Santo Irineu não reconhecesse a autoridade de Victor como Papa, ele teria questionado a autoridade de Victor para excomungar. Se ele não reconhecesse Victor como bispo, como Papa, ele teria questionado. Por que ele fez isso? Porque ele reconhecia Victor como Papa. Ele era submisso ao Papa.
Ele não questionou a autoridade de Victor. Ele repreendeu o Papa, mas não questionou a autoridade dele. Né? Se Santo Irineu não reconhecesse Victor, ele teria, Victor como Papa, ele teria questionado a autoridade. A primeira coisa que ele questionar é a autoridade de Victor para excomungar, coisa que Santo Irineu não fez. Né? Enfim. E se for severamente, como falei, não representa necessariamente uma insubmissão. Só quer dizer que ele foi repreendido de maneira com firmeza, com vigor, com firmeza, de forma enérgica. Não necessariamente que Santo Irineu desrespeitou o Papa, faltou com respeito, que atacou o Papa, que questionou a autoridade dele. Não, nada disso. Né? E para confirmar isso, eu vou recorrer a um exemplo de uma santa da Igreja Católica. Vou abrir aqui a página. E repreendeu o Papa. Né? Eu estou me referindo a Santa Catarina de Sena. Vamos ver a repressão que ela fez, o exemplo que ela deu. E é uma santa católica, canonizada pela Igreja. Então, com certeza, alguém que não negou a autoridade do Papa da época, né? Do Papa. Isso aconteceu na época do chamado cativeiro de Avignon, século XIII, por aí, né? Que houve uma época em que teve, além do Papa verdadeiro, teve dois papas falsos, né? Ou seja, dois antipapas, que eram dois caras tentando se dizer do Papa, né? E o Papa verdadeiro ficou com medo dos caras, dos papas falsos, fugiu de Roma para Avignon. E Santa Catarina de Siena teve que ir lá, chamar a atenção dele, né? Falar para ele deixar de ser covarde, né? E voltar para Roma e mostrar quem é que manda. Botar os falsos papas lá, os antipapas, para correr. Né? E eu vou usar uma fonte protestante, né? Novamente, o livro do Philip Scar, historiador e teólogo protestante. História da Igreja Cristã, volume 6, Idade Média. Né? Vou deixar o link na descrição de todas as fontes que eu estou usando aqui. Né? Vou deixar na descrição. Vou procurar aqui. Cadê? Aqui, ó. História da Igreja Cristã, volume 6. Aqui, ó, The Decline of the Papacy and o declínio do papado e o exílio de Avião. Lá no finalzinho dessa parte aqui, ó. Aqui, ó. Delere exaltado. Os últimos papas de Avião, né? Aqui, ó. Testar em inglês, novamente eu vou traduzir pelo tradutor do Google, né? Vamos ver a história, né? Peraí, né? É que eu vim no lugar certo? Ah, não, é aqui, ó. O restabelecimento do papado em Roma. É o último ponto. Não errado. 1377. É aqui. Justamente, eu vim aqui. Vou traduzir a página. Ah, deixa eu. Nem tô mostrando a página. Deixa eu mostrar aqui. Né? E pronto. Aqui, ó. Aqui, ó. Catarina de Sena teve mais sorte. Ela viu o papado restabelecido na Itália, mas também testemunhou o início infeliz do cisma. Essa, que é o chamado cisma do Ocidente, que foi na época do cativeiro de Avião, né? Essa profetisa toscana, da região da Toscana, na Itália, né? Chamada por um sóbrio historiador católico, uma das aparições mais maravilhosas da história, escreveu carta após carta a Gregório XI, a quem ela chamou de Doce Cristo na Terra. Evidentemente que ela não estava dizendo que o Papa e Jesus Cristo é a mesma pessoa. Não. Pegando no sentido que o Papa, sendo ele o vigário de Cristo, ou seja, o representante de Cristo na Terra, o Doce Cristo na Terra é o quê? Ele faz as vezes de Cristo na Terra, o vigário de Cristo. Representa Jesus Cristo.
Não que ele é Jesus Cristo ou que ele substitui Jesus Cristo, não. Ele representa Jesus Cristo. Apelando para ele e admoestando, ou seja, repreendendo, né? A cumprir seu dever como chefe da igreja e romper com seu exílio, que ela representou como a fonte de todos os males, com os quais a cristandade foi afligida. Seja o verdadeiro sucessor de São Gregório, escreveu ela. Ame a Deus, não se prenda a seus pais e amigos. Não se deixe prender pela compulsão do seu entorno. A ajuda virá de Deus. Seu retorno a Roma e início de uma nova cruzada contra os turcos, ela representou como condições necessárias de medidas eficazes para retornar à igreja. Ela pediu-lhe que voltasse rapidamente como cordeiro manso. Citando a carta dela, né, que ela mandou para o Papa. Rapidamente como cordeiro manso. Responda ao Espírito Santo que te chama. Eu te digo, venha, 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 e não espere tempo. Por quê? O tempo não espera por você. Então você fará como o cordeiro morto, cujo lugar você ocupa. Né? Ou seja, no caso, como representante de Cristo, né? Que sem armas em suas mãos matou por nossos inimigos. Matou nossos inimigos. No caso, o cordeiro morto, que ele se acovardou, né? Enfim. Seja viril aos meus olhos, não tenha medo. Ou seja, seja homem. Honre o que você tem debaixo das calças, não é o que você tem no meio das pernas. É basicamente isso. Honra o que você tem no meio das pernas. As pernas, vira homem. Entendeu? Deixa de ser covarde. É mais ou menos isso, traduzindo o que ela falou, né? Responda a Deus que te chama para ocupar e possuir a sede a sede do glorioso pastor. São Pedro, de quem você é vigário. E agora recebeu uma carta supostamente vinda de um homem, de Deus, avisando do veneno que o esperava em Roma e apelando para sua timidez e seu temor pela família. Em um epístola ardente, Catarina, ou seja, um homem supostamente vindo de Deus disse que ele não podia voltar para Roma, que seria perigoso e tal. E ele se acovardou. Em uma resposta ardente, Catarina mostrou que apenas o diabo, um de seus emissários, poderia ser o autor de tal comunicação. E chamou-o como bom pastor, para prestar mais honra a Deus e ao bem-estar do seu rebanho do que a sua própria segurança. Pois o bom pastor, se necessário, dá a vida pelas ovelhas. Os servos de Deus não têm o hábito de desistir de um ato espiritual por medo de danos corporais. Né? Em 1376, Catarina de Sena, Catarina de Gregório, cara a cara em Avignon, para onde foi como comissária de Florença para conseguir a paz entre a cidade e o Papa. Na residência papal, ela não encontrou um paraíso de virtudes celestiais, como esperava, mas nela o fedor dos vícios infernais. O objetivo imediato da missão não foi cumprido. Mas os apelos altruístas dela confirmaram a decisão de Gregório de retornar a Roma, uma decisão que ele já havia tomado antes da visita de Catarina, como indicam as últimas palavras do Papa. Então a gente vê que o Papa se acovardou, foi para Roma como covarde, ficou com medo de ir para avião na França, né? Ficou com medo de voltar para Roma. Santa Catarina de Sena teve que ir lá chamar a atenção dele, né? Seja homem, honra o que você tem no meio das pernas. Né? Seja homem. A gente vê uma santa de Deus que repreendeu o Papa. Fez uma repreensão, admoestou. Ia tomar uma atitude. Repreendeu a covardia do Papa, né? Isso não quer dizer que ela não reconhecia a autoridade dele. Tanto que ela reconhecia como ela é canonizada, é uma santa canonizada, né? Então, continuando aqui o texto, né? Já está ficando muito grande, né? Mas eu vou ler o resto do texto, né? O cidadão, a gente vai concluir logo, né? Okay. Então, tá. Agora ele vai citar uma série de historiadores católicos que supostamente estaria negando o primado papal lá nos séculos, os 3 primeiros séculos, né? Enfim. Então, aqui, ó. Juntemos aí a posição de vários estudiosos católicos sobre o assunto. Qual a chave? Se alguém tivesse perguntado a um cristão no ano de 100, 200 ou mesmo 300 se o bispo de Roma era o cabeça de todos os cristãos, ou se houve um bispo supremo sobre todos os outros bispos e que teria a última palavra em questões que afetam toda a igreja, ele ou ela certamente teria dito não. Pode-se dizer algo assim. Para Inácio, Irineu, até mesmo Agostinho, foi completamente desconhecida a ideia de uma supremacia jurisdicional de uma igreja sobre outra, ou a ideia do primado jurisdicional do Papa, é mesmo? Não conhece um bispo sobre outros bispos, etc. Quando mostram ser testemunhos em favor de uma carta, de uma certa valorização da comunidade romana, expressada pela maioria das vezes em categorias não jurídicas, uma vez que são medidos com o conceito de primazia de tempos posteriores ou de
ou de Vaticano I, conclui-se que não é possível estabelecer primazia sobre tais testemunhos. Cardeal Ives Congar. O Oriente nunca aceitou a jurisdição regular de Roma, nem submeter-se a julgamento de bispos ocidentais. Os apelos a Roma de ajuda não estavam relacionados com o reconhecimento do princípio da jurisdição romana, mas foram baseados na visão de que Roma tinha a mesma verdade e o mesmo bom. O Oriente ciosamente protegeu seu modo de vida autônomo. Roma interveio para garantir a observação das normas legais, para manter a ortodoxia da fé e para garantir a comunhão entre as duas partes da igreja. Roma veio representar e personificar o Ocidente. Em segundo, sobre o primado de honra para Roma, o Oriente nega que essa primazia se baseie sobre a sucessão e presença ainda viva do apóstolo Pedro. O modus vivendi foi abençoado e durou, embora com crises, até meados do século XI. William Ladue. Para ele, Irineu são as igrejas da fundação apostólica que tem o maior crédito de ensino autêntico e doutrina. Entre elas estava Roma, com seus fundadores apostólicos, certamente ocupando um lugar importante. No entanto, todas as igrejas apostólicas desfrutam da autoridade proeminente em questões doutrinárias. Ignazio Doig. Comparemos, em contraposição ao que levamos a exposto, o silêncio da antiga igreja. Só Irineu é quem, durante os 3 primeiros séculos, procura harmonizar a preeminência da igreja romana com a doutrina eclesiástica, mas fique bem entendido que, para ele, essa preeminência não consiste, senão na sua antiguidade, na sua dupla origem apostólica, e no fato de que ele mantém e contrasteia a doutrina para ali mantém e contrasteia a doutrina pura os fiéis que afluem de todas as regiões. A tentativa do Papa Victor de compelir as igrejas da Ásia Menor a adotar o costume romano ao excluí-las em sua comunhão provou ser uma falha. Eric Osborne. A sugestão de todas as igrejas da Roma seria impensável para Irineu. É mesmo? É mesmo? Vou mostrar aqui não. No seguinte, Victor tentou impor de forma autoritária uma uniforme romana data para a Páscoa, sem respeito pelo caráter e independência das outras igrejas, e foi colocado em seu lugar pelos bispos do Oriente e do Ocidente, especialmente pelo muito respeitado bispo Teodorio de Lyon, que em nenhum momento questionou a autoridade dele para excomungar, só questionou a conveniência e a necessidade da excomunhão. Né? Naquela época, a regra de uma igreja sobre as outras igrejas foi rejeitada mesmo no Ocidente. A conclusão dele. Querer transformar Irineu no pisador de ovos é inútil. Na era da informação, ninguém mais enganado por falsas alegações da apologética papista. Não. Ninguém enganado por falsas alegações da apologética protestante. Né? Na era da informação, com toda essa informação que a gente tem hoje, quem estuda não se engana pelo protestantismo. Né? O advento da internet se tornou o pior inimigo do catolicismo romano. Não, se tornou o pior inimigo do protestantismo. Porque deu mais acesso à informação para a apologética católica combater as mentiras protestantes, como eu estou fazendo aqui, né? Pois a manipulação da Bíblia e da história por parte dele nunca mais será possível. A manipulação da Bíblia e da história por parte do, do catolicismo? Não, que eu saiba, quem manipula a Bíblia e a história é o protestantismo. Né? Isso os apologistas católicos provam nos vídeos, nos artigos refutando. A gente prova, vai. Que é o protestantismo que manipula a Bíblia e a história, né? É que repete a conclusão, né? Que pegou o mesmo pedaço aqui do texto. Enfim. Então é isso. Terminei de ler aqui. E para finalizar, né? Só para mostrar que eu vou confrontar o que esses autores que colocou aqui falaram com a história. Eu vou mostrar 2 citações. Para não ficar muito longo, eu vou mostrar 2 citações, né? Eu vou tirar novamente daqui da 2020. 2 citações patrísticas do século I e II, confirmando a primazia romana. Né, que já existia o papado naquela época. A primeira que eu quero colocar é do 1º século ainda. Século I. Escrita pelo 4º Papa da Igreja Católica, São Clemente de Roma. Né? Ele escreveu lá pelo 96, por aí. Ele escreveu uma obra que deixou um testemunho do século I, né? Na sua primeira epístola aos Coríntios. Primeira epístola de São Clemente de Roma aos Coríntios.
Vamos traduzir aqui. Aos poucos. Mais lá pro final. Capítulo 57, 58. Aqui, ó. 57. Que os autores dessa edição se submetam. Aqui, ó. Vocês, portanto, que lançaram os fundamentos desta sedição, desta revolta, submetam-se aos presbíteros e recebam a correção para se arrepender, dobrando os joelhos de seus corações. Aprenda a ser sujeito, deixando de lado a autoconfiança orgulhosa e arrogante de sua língua. Pois é mulher você ocupar um lugar humilde, mas honroso no rebanho de Cristo, do que sendo totalmente exaltado, ser expulso da esperança de seu povo, pois assim fala a sabedoria, toda virtuosa. Eis que vos trarei as palavras do meu espírito e vos ensinarei a minha fala. Desde que eu chamei, você não ouviu, estendi minhas palavras e você não considerou. Mas desprezou meus conselhos e não cedeu às minhas repreensões. Portanto, eu também rirei de tua destruição. E regozijarei quando a tua ruína vier sobre você. E quando a confusão repentina atingir, quando a reviravolta se apresentar como uma tempestade, ou quando a tribulação e a opressão caírem sobre você. Só que acontecerá que quando me invocares, não te ouvirei, e os ímpios me buscarão, e não me acharão, pois eles odiaram a sabedoria, e não acolheram o medo do Senhor, nem ouviram meus conselhos, mas desprezaram minhas repreensões. Portanto, comerão os frutos do seu caminho e se fartarão da sua própria impiedade. Porque como castigo pelas injustiças que praticaram contra os pequeninos, serão mortos, e a investigação será a morte dos ímpios. Pois quem me ouve descansará na esperança e não será perturbado pelo temor de qualquer mal. Então a gente vê que o Papa intervindo com autoridade em problemas na comunidade de Corinto. Clemente, que era bispo de Roma. Se o bispo de Roma não tivesse primazia sobre as outras igrejas, como é que ele intervém em problemas da comunidade de Corinto? Né? Por exemplo, o arcebispo de Brasília não pode intervir em problemas da diocese de Formosa, por exemplo. Porque ele é bispo daqui de Brasília, não de Formosa. E o contrário também, né? Agora o Papa pode intervir em problemas de Formosa, daqui de Brasília, porque ele tem jurisdição. Se Clemente não tivesse jurisdição sobre toda a igreja, ele não poderia intervir em problemas da comunidade de Corinto, sendo ele bispo de Roma. 59. Isso aqui é interessante, ó. Se, no entanto, alguém desobedece às palavras ditas por ele, ele quem? Jesus Cristo aqui, ó. Através de nós, e ele saiba que eles se envolverão em transgressão e grave perigo, mas seremos inocentes desse pecado. Instantaneamente, em oração e súplica, desejaremos que o Criador de todos preserve ininterruptamente o número computado de seus eleitos em todo o mundo através de seu amado Filho Jesus Cristo, por quem nos chamou das trevas à luz, da ignorância ao conhecimento da glória do seu nome, nossa esperança repousando em seu nome, que é a causa primordial de toda criatura. Então, olha o que está dizendo. Se alguém desobedecer, ele basicamente fazendo uma ameaça. Se alguém desobedecer as palavras que foram ditas, que Cristo falou, Jesus falou através de nós, sabe? Vocês vão incorrer em transgressão e grave perigo. Vocês vão estar cometendo grave perigo se vocês desobedecerem o que a gente está falando. Se o bispo de Roma não tinha primazia sobre as outras igrejas, pergunta novamente com que autoridade ele faz isso. Isso aqui já é um testemunho lá do século I da autoridade do bispo de Roma sobre as outras comunidades. Né? Para finalizar, eu vou. A segunda citação que eu vou trazer é de Santo Irineu de Lyon, contra as heresias, que é um trecho mais claro ainda da primazia romana. É no livro 3, capítulo 3, aqui, livro 3, capítulo 3.
Livro dos Apóstolos, tendo fundado e dedicado a igreja, entregaram-na nas mãos de Lírio, o filho do episcopado, tal. Uma vez que, no entanto, seria muito tedioso em volume como este, né? Contar as sucessões de todas as igrejas, confundimos todos aqueles que, de qualquer maneira, seja por uma má vontade própria por vanglória, ou por cegueira e opinião perversa, reúnem-se em reuniões não autorizadas. Fazemos isso, digo, indicando aquela tradição derivada dos apóstolos, da muito grande, muito antiga e universalmente conhecida igreja fundada e organizada em Roma, pelos dois mais gloriosos apóstolos, Pedro e Paulo, como também apontando a fé pregada pelos homens, que chega ao nosso tempo, por meio das sessões dos apóstolos. Pois é uma questão de necessidade, que toda igreja deve concordar com esta igreja. Esta igreja qual? A igreja de Roma, aqui, ó. Igreja fundada e organizada em Roma, aqui, ó. É a questão de necessidade que toda igreja deve concordar com esta igreja, com a igreja de Roma, por causa de sua autoridade preeminente. Santo afirmando, toda igreja tem que concordar com a igreja de Roma, porque ela tem autoridade preeminente. Mas um testemunho que confirma a autoridade da igreja de Roma. Então a gente vê que é claro, primeiro e segundo século, a autoridade romana, da Sé romana, sobre as outras igrejas é clara, do bispo de Roma sobre os outros bispos é claro. Né? Só esses dois testemunhos já provam que o que aqueles autores católicos colocaram, se é que eles escreveram aquilo mesmo, é falso. Né? Eu digo se é que escreveram aquilo mesmo porque, vindo de protestante, a gente não pode confiar que foi. Né? Que não houve manipulação do texto, adulteração, enfim. Né? A gente já vê que aquilo é falso. A história confirma. Né? O próprio texto de Eusébio de Cesareia que eu mostrei como confirma a primazia do bispo de Roma, e agora são duas fontes. É claro, não dá pra. Cara, querer negar a primazia do bispo de Roma, lá nos primeiros séculos, é negar a história. Então, é isso. Não, peraí. Antes que eu. Se você gostou. Então, antes que eu me esqueça, né? Se você gostou, quiser mais conteúdo católico pra gente que eu ponho no meu canal do YouTube, aqui na aba de canais recomendados do meu canal, tem uma lista de vários outros canais católicos que eu gosto, que eu indico, que eu recomendo, né? Tá aqui as indicações, né? Se você quiser, você clica no nome, no logo, vê lá. Se gostar, se inscreve. Se não gostar, não se inscreve. Tá aqui as indicações, né? Muitos canais, né? Enfim. Gente, conteúdo católico, de apologética, de formação católica, enfim. Tá aqui as indicações. Então é isso. Se você gostou, né? O vídeo já ficou longo demais, perdão, mas foi necessário para refutar toda essa pataquada, né? Toda essa calúnia, enfim. Mas se você gostou, dê seu like, compartilhe, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho da notificação se ainda não estiver ativado, me